Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, um avanço, um contra-ataque russo ali próximo a Lima, chegou a assustar um pessoal aí, mas vamos entender o que realmente aconteceu ali. Vamos falar sobre algumas novidades que a gente tem dos danos na ponte da Crimeia e vamos falar também sobre a resolução da ONU, que foi muito importante e que foi votada ontem e o Brasil votou certo, que bom. Essas notícias foram sugeridas por Kevin Araújo, Eita Site Bugado e mais um monte de gente. Esse é o nosso vídeo do dia 13 de outubro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias. Obrigado a todo mundo aí que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês podem ver, não tem nenhuma grande mudança aqui na linha de frente. Novamente tivemos alguns bombardeios aqui despropositados dos russos em cidades ucranianas, mas já foi muito menos do que ontem, já não dá para dizer mais que é aquela campanha de ataque, coisa e tal. Atingiram Vinícius, parece que em Vinícius ainda teve algum problema mais sério, o de Zitomir não teve grande mudança, enfim, mais uma vez, essa onda parece ter passado, né? Agora, aconteceu também um acidente aqui em Belgorod, que a gente vai ver, um míssil de defesa antiaérea russo caiu na própria cidade de Belgorod e destruiu um prédio civil lá, mas é um míssil dos próprios russos, tem até a cápsula lá pra gente ver, né? Enfim, no resto da linha de frente aqui não tem grandes mudanças, mas como eu falei para vocês, houve um avanço russo aqui na região entre Kremina e Liman. Vocês lembram, né? Aqui os ucranianos retomaram Lima já faz algum tempo, não sei se a pronúncia é Lima ou Liman, e já estavam atacando Kremina, aliás, estão atacando Kremina, né? Já voltou esse aspecto. Agora, houve ao longo do dia de ontem um contra-ataque russo, uma tentativa de contra-ataque russo, que chegou a atingir essas cidades aqui ao lado do Zerebets. Esse rio Zerebets aqui já está nessa região totalmente em poder dos ucranianos, mas os russos chegaram a retomar até essa parte aqui do Zerebets, essas cidadezinhas todas aqui. Nós vamos entender o que aconteceu exatamente, mas se você reparar esse mapa aqui, que é o mapa que segue as indicações do exército ucraniano, ele tem uma certa diferença em relação a, por exemplo, esse mapa aqui, que é um mapa feito pelo Rybar, que é um propagandista russo, né? É lógico, a gente sabe, o cara é propagandista russo, então ele vai tender a mentir em favor dos russos, mas é interessante a gente notar uma coisa aqui, porque realmente houve uma ação nesse sentido. A primeira coisa, se você olhar de forma geral, desde aqui de cima até o início aqui do Zerebets, dessa parte mais larga desse rio, tá igual os dois mapas. Você pode reparar aqui, ó, a fronteira está seguindo mais ou menos entre o rio aqui, a fronteira ucraniana. Aqui próximo de Kupiansk tem uma área que está em batalha, a gente já falou sobre isso ontem, há uma batalha muito forte ali. E no resto segue mais ou menos a linha de Luhansk, né? E se você olhar o mapa dele também, aqui ó, lá em cima segue a linha de Luhansk, aqui em Kupiansk está tendo uma batalha muito grande, os russos estão brigando de um lado, os ucranianos estão brigando também, ele mostra que os russos como se estivessem avançando, mas tá uma briga grande aqui, a verdade é essa, né? Eu estou ainda para fazer um vídeo mais detalhado explicando exatamente o que está acontecendo aqui. Tem uma série de movimentações que estão acontecendo, já teve russo cercado ali também, enfim, tem um monte de coisa acontecendo nessa região aqui. O fato é que o mapa está correto, essa área aqui não está ainda na mão de ninguém. Uma hora está com os russos, uma hora está com os ucranianos. E aí segue aqui também, ó, segue de acordo com o Ribeirão Zerebets, e tá aqui também, olha o Ribeirão aqui, o rio Zerebets segue aqui. O ponto é que eu vou ter que tirar minha cara para vocês poderem ver aqui, porque senão não vai dar para ver. Se você olhar aqui no mapa do russo, tá dizendo que os russos estão controlando Terni, Yampolivka e outras cidadezinhas aqui, até esse ribeirão aqui, até esse rio Zerebets aqui, né? Mostra o ataque aqui dos ucranianos e coisa e tal, inclusive a intenção deles de ir para Kremina, mas coloca essa área toda aqui como em poder dos russos. Então, é aqui que é a única contradição que você tem nesse mapa, porque se você olhar aqui, essa área aqui no mapa, ela tá como de controle ucraniano, né? Até aqui em cima, ó, tudo certinho, igualzinho, seguindo os Zerebets.
Quando chega aqui, está controle ucraniano, no mapa do russo está controle russo. Então, o que está acontecendo nessa história? Deixa eu voltar minha cara para cá. O fato é o seguinte, os ucranianos estavam avançando, já estavam atingindo Kremina no dia 11 de outubro, e isso deixou os russos preocupados, porque eles ainda não conseguiram fazer a linha de defesa deles, eles têm que fazer mais alguma coisa para segurar os ucranianos. Então eles aproveitaram que chegou um monte de reforço lá, chegou um monte de conscrito. É aquilo que eu falei para vocês, esses conscritos eles vão fazer muito pouco efeito no final das contas, mas vão fazer algum efeito. O fato deles terem mais gente agora, eles já conseguem fazer mais coisas do que eles faziam antes, que eles não tinham ninguém, estavam com falta de pessoal ali, né? Então o que eles fizeram? Eles lançaram um contra-ataque em direção a essas cidades aqui dos Erebets. A ideia era justamente capturar essas cidades para ocupar os ucranianos nessa região aqui, e daí atrasar esse avanço ucraniano enquanto eles preparam Kremina para a defesa, né? E tiveram sucesso, conseguiram fazer um grande avanço aqui, conseguiram chegar até essa região aqui dos Erebets, que está aqui no mapa do coisa, infelizmente fica bem no lugar onde fica a minha câmera aqui. Tá vendo aqui? Conseguiram chegar até nessa região aqui, aqui é o rio Erebets, essa parte mais larga do rio, né, que é a única parte que realmente oferece alguma proteção. E o que aconteceu? Então, eles chegaram até essa cidade aqui, mas os ucranianos estão com controle dessa área aqui embaixo, que é essa floresta grande. Então, os ucranianos contra-atacaram a partir daqui e a partir daqui de cima. Então, os russos acabaram presos nessa região aqui. As tropas já foram dizimadas, todas as tropas russas. O pessoal que não conseguiu fugir de volta para Kremina foi dizimado. Porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Os russos, eles estão com tem um monte de gente, consegue fazer uma ação dessa, mas é pessoal inexperiente. Então, na verdade, foi uma ação que pode até ter ajudado os russos no sentido de que atrasou o avanço ucraniano em direção a Kremina. Só que os russos esperavam que isso atrasasse por um tempo maior. Na verdade, acabou sendo muito pouco efetivo. E, embora aqui no Haibar ele mostre essa situação como sendo de hoje cedo, ou seja, de algumas horas atrás, na verdade a informação que a gente tem é que isso daqui foi até ontem. Hoje os ucranianos já retomaram praticamente tudo, ainda tem algumas tropas russas aqui, mas já estão no processo de ou fugir de volta para a base em Kremina, ou se serem cercadas aqui, né? Então, essa é a situação aqui nessa região aqui dos Erebets. Isso aconteceu principalmente no dia de ontem. É alguma coisa que ameace Lima, que os russos aqui vão conseguir fazer alguma coisa? Não, não consegue ameaçar. As tropas são muito mal treinadas, não têm capacidade de fazer isso. Tem muito número, conseguiram avançar até aqui para justamente atrasar o avanço ucraniano em direção a Kremina, mas nada além disso, né? E a situação aqui também, como eu falei para vocês, tem uma resistência muito grande dos russos aqui. Eles criaram um triângulo aqui de cidades que se forçam uma contra a outra, e a geografia do lugar também não favorece, ajuda o lado russo. Então os ucranianos estão sim com dificuldade de avançar nessa direção, tanto que a perspectiva deles é fazer uma contraofensiva cercando tudo aqui, vindo por fora, porque vai ser muito difícil eles conseguirem avançar aqui nesse sentido diretamente aqui, e eles precisam remover esse bolsão de tropas russas que está aqui, justamente para poder atingir Svatov, né? Para atingir aqui, mantendo essas tropas russas aqui, seria arriscado sofrer uma contraofensiva, sofrer um corte aqui por trás. Enfim, é importante esclarecer esse ponto aqui, já foi debelado, se você ler aqui, ele explica que não, que ainda estão, os russos ainda estão ali mantendo o controle daquelas cidades e coisa e tal, apesar dos ucranianos já terem botado mais um regimento para ajudar o pessoal ali, ainda continuam, os russos continuam segurando as cidades, mas a verdade é que a informação que a gente tem é que não, eles já perderam essas cidades aqui nos Erebets, aqui, essas poucas cidades que eles chegaram realmente a tomar ontem, mas já perderam, né? Na região de Kherson, houve um grande aumento dos ataques ucranianos a posições russas na retaguarda, né? Então eles estão falando aqui que houve ataque Komishani, que é esse retângulozinho aqui ao lado de Kherson. Deixa eu ver se ajuda. Eu expandi aqui, ajuda. Komishani, essa região aqui, foi atingido 2 vezes. Em Kherson em si, esse triângulo, esse quadradozinho aqui laranja. Em Berislav também foi atingido tropas russas ali.
e Kozatsky, mais embaixo aqui, e Nova Zubrivka, que é mais aqui para baixo. Então foram vários ataques na retaguarda. Certamente os ucranianos estão preparando o avanço novo das tropas nessa região aqui de Kherson, né? Mas não houve nenhuma grande mudança aqui nessa região, né? Outra coisa importante, como a gente falou, aqui em Bakhmut, os russos continuam tentando avançar, há uma briga muito grande aqui. Alguns canais russos falam que Bakhmut já caiu, já está na mão dos russos, mas isso é falso, não caiu ainda está sendo disputada. E mesmo o lado a leste do ribeirão aqui, desse rio que corta aqui Bakhmut, Bakhmutka é o que eu entendi que é o nome do rio aqui. Mesmo esse ribeirão, esse rio aqui, que os russos alegam que já chegaram nele aqui, não é verdade, os ataques ainda estão acontecendo do lado leste aqui da cidade, né? E de qualquer forma tem aquele negócio que a gente mencionou para vocês também, que isso daqui tem muito pouca eficácia estratégica no final das contas, vai ser muito pouco o que o pessoal vai conseguir usar aqui em comparação com o que os ucranianos estão fazendo aqui em cima, né? Vão acabar tendo uma vitória, se tiverem uma vitória, vão acabar tendo uma vitória de pílula. Bom, o que aconteceu hoje em Belgorod, né? Belgorod, vocês sabem, é essa cidade aqui na Rússia, muito próxima da fronteira ucraniana, é base de vários locais de lançamento de míssil e coisa e tal. Os ucranianos, volta e meia, atingem sim alvos por aqui, mas não alvos civis, atingem alvos militares. Tem várias bases militares aqui, e os ucranianos atingem com muita justiça essas bases, né? O que aconteceu hoje? Você pode ver aqui um monte de destroços aqui no centro de Belgorod, um carro danificado, um prédio foi bem danificado aqui, tá vendo? Olha só, o prédio lá em Belgorod foi danificado e... o cara mostrando aqui o ataque. Mas basicamente o que houve? Acho que tem aqui o momento, ó, que um míssil atingiu o prédio e destruiu um pedaço do prédio, né? O que aconteceu aqui foi um míssil Panstir, que é um míssil de defesa antiaérea lá russo, que caiu nesse prédio. Tem até a imagem do míssil, eu não sei se está aqui. Está aqui a imagem do míssil que caiu ali perto, né? Caiu perto desse lugar que destruiu, que é justamente um projétil Panstir, ou seja, os russos estavam atirando em alguma coisa, pode ser um drone ucraniano, pode ser algum avião ucraniano, alguma coisa, e o míssil deles próprios acabou atingindo o próprio prédio e caindo. Não explodiu o míssil, tá aqui, ó, uma cápsula, um projétil do Panstir que não explodiu, que foi justamente o que causou esse dano lá em Belgorod, né? Bom, saíram algumas fotos novas da Crimeia que dão uma visão interessante sobre os danos que foram causados, né? Vocês viram, logo que teve o ataque à ponte da Crimeia, os russos fizeram questão de falar que não, que já está passando trem, já está passando carro na ponte da Crimeia, né? Deu um jeito, não, que só danificou um pouquinho, mas está passando. E eu avisei na época que, olha só, não tem como, né? Aquilo ali realmente, o dano foi muito grande. Eles iam precisar recuperar, eles iam levar no mínimo 2 semanas para recuperar, parece que vai ser muito mais do que isso. Mas aquilo ali foi só um showzinho para dizer que não, já está passando o carro e coisa e tal. Já foi tudo fechado de novo. E essa imagem aqui, ó, o que o pessoal está mostrando aqui é que parece realmente que essa ponte aqui, repara se ela não está meio torta, né? Não é só nesse ponto aqui, evidentemente ela deu uma torcida grande, mas no próprio, se você olhar o guardrail aqui, ó, dá para ver uma leve curva, né? Justamente porque foi afetado de fato a estrutura disso daqui, e por isso eles pararam totalmente de passar a passagem de carro. Aqui já está só o pessoal que está olhando o conserto da ponte, justamente por conta do risco dessa ponte, né? Mas não é só isso não. Ó. Se você olhar aqui, ó, isso daqui é o calço que segura aquele pedaço de ponte que está sendo usado, que ainda está passando carro ali, que de vez em quando passa carro ali ainda. Repara como é que está o calço dessa ponte. Isso daqui não tem como aproveitar, não tem como fazer. Os caras estão jogando na sorte isso daqui. A qualquer momento esse calço aqui pode soltar
e a ponte pode acabar soltando totalmente, né? Esse calço aqui, ó, é essa ligação aqui, ó, dessa ponte com esse pilar que está aqui. Então é a estrutura que segura a ponte ali no lugar. Você sabe, como toda ponte, ela tem que ter algum movimento horizontal por conta da dilatação térmica. Então você tem esses calços aqui, ó, que justamente, tá vendo aqui, eles permitem que a ponte ande em cima do pilar. Só que a parte de baixo aqui, olha só, está totalmente rachada, totalmente quebrada. Evidentemente que isso daqui é um risco enorme em termos de ceder a qualquer momento e acabar de falhar, né, de soltar isso daqui. Repara que até a parte de metal aqui está visível já, quebrou o concreto a ponto de expor o metal aqui, né? Aqui, dá até para ver aqui o medidor, aqui. Isso aqui é para você medir a dilatação térmica, né? Essa coisa que permite que o segmento de ponte ele deslize para um lado e para o outro. Tá vendo aqui? Ó? Do lado de lá dá para você ver o pedaço de lá totalmente quebrado, né? É a outra pista que caiu completamente. Essa daqui é a pista que ainda está de pé, que os russos estão até de vez em quando deixando passar carro ali. Olha só como é que está a situação do suporte ali, né? Não tem, eles vão ter que trocar isso tudo. Mesmo que eles estejam deixando passar carro por agora, em algum momento eles vão ter que parar o trânsito para trocar toda essa parte, tirar toda essa parte aí e tentar refazer isso daí, né? E na parte ferroviária também não está passando nenhum trem por hora. Aqui na ferrovia, repara que eles já tiraram o trem totalmente, provavelmente eles estão avaliando o dano aqui na parte inferior. Eles podem simplesmente trocar os trilhos aqui, fazer trem passar aqui, provavelmente conseguem. Um trem que não seja muito pesado, eles conseguem passar aqui. Mas certamente esse metal aqui foi prejudicado, não tem mais a mesma capacidade mecânica que tinha antes, então é arriscado passar um trem de verdade aqui com carga total. Então, para eles resolverem isso, em algum momento, pode ser que não seja agora, pode ser que eles deixem para fazer isso mais adiante, mas em algum momento eles vão ter que parar de passar trem aqui totalmente, trocar pelo menos esses dois segmentos aqui, e ainda tem que checar se essa coluna aqui ela não foi também danificada pelo fogo, né? Se ela também está íntegra totalmente. E daí refazer pelo menos esses dois vãos aqui. Isso não vai ser uma operação rápida. Isso vai levar alguns meses para eles conseguirem fazer isso daqui. Aqui, nessa parte de baixo, a impressão que dá é que eles estão tentando subir essa estrutura aqui para encaixar novamente, mas aqui é outra coisa que não é o recomendado, tá? Eles podem fazer isso para dar um quebra-galho normal, mas certamente se esse pedaço aqui soltou do local da sapata que ele apoia aqui, isso danificou a sapata também. Essa coisa toda, ela funciona sob pressão. Se você tira um lado, ela acaba quebrando também para o outro lado, né? Então o correto aqui seria ele tirar os dois pedaços, refazer essa base aqui e depois colocar novamente os dois pedaços em cima. Em algum momento eles vão ter que fazer isso, se eles quiserem usar a ponte normalmente, né? E daí vai ficar vários dias com problemas. O mesmo caso nessa outra ponte aqui, já deu para ver que em algum momento eles vão ter que interromper totalmente o trânsito e colocar para substituir esse pedaço aqui, né? Isso daí certamente é coisa que vai levar meses para resolver, não vai resolver rapidamente, né? E a outra notícia que a gente teve foi justamente da investigação que os russos fizeram. A gente já falou ontem nessa investigação, né? Por alto lá, as ideias totalmente erradas, está na cara que os russos inventaram aquilo ali, botaram um raio-x de um caminhão que não era claramente o caminhão que ocasionou a coisa toda, né? E o Chris O aqui, ele fez uma thread explicando essa investigação da polícia russa, ressaltando que ele acha que ele é um monte de besteira que não tem nada a ver, né? Mas, para a gente saber o que foi que os russos fizeram, segundo eles, a coisa toda, a operação começou no início de agosto de 2022, com a carga que acabou explodindo, sendo transportada a partir de Odessa até o porto de Burgas, na Bulgária. Dali ela atravessou via navio para a Geórgia e daí ficou na Geórgia um tempão, ficou lá parada num depósito durante muito tempo, né? A partir dali a carga entrou na Rússia a partir da Geórgia, né? A carga, na verdade, era isso daqui, ó, 22 pallets, né? 22 containerzinhos de acrilonitrila, butadiene, styrene
ou seja, eu achei que era acrilonitrila o gás que é usado para solda. Não, não é isso. É um composto que é usado aparentemente para você fazer acabamento em madeira, né? Essa aqui é a imagem da carga, tá vendo os conjuntos aqui? Em tese, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que isso já seria o explosivo que já estaria nesse caminhão lá na Geórgia há um tempão atrás, né? Por fora, ele estava enrolado em plástico ABS, então dá para ver que estava tudo classificado corretamente, estava tudo dentro das regras e coisa e tal. Esclarece aqui aquela questão do raio-x do caminhão, porque na verdade esse raio-x que foi mostrado na investigação não foi o raio-x do caminhão que cruzou a ponte. Foi o raio-x do caminhão que levou a carga da Armênia para a Rússia, né, entrando lá no território russo. Aí eles fizeram esse raio-x aqui. Então isso daqui realmente não era o caminhão que atravessou a ponte, era a carga antes de entrar nesse caminhão, né? Então a carga entrou na Rússia e chegou até Verkini, que é já uma cidade russa, e ficou nessa empresa aqui, ó. Ela chegou nessa empresa aqui no dia 6 de outubro, né? Lembra, a coisa toda foi no dia 8 de outubro que foi a explosão. Chegou aqui no dia 6 de outubro e a companhia pertence a Georgi Azatian, que é um ucraniano nativo de Makivka, lá uma cidade, lá no Oblast de Donetsk. Eu descobri que eu estou falando Oblast errado, não é Oblast, é Oblast. Então no Oblast de Donetsk, lá em Makivka, uma cidade que está atualmente ocupada pelos russos, mas o cara é dessa cidade, né, e está morando na Rússia. E daí aceitou essa carga em nome de um amigo. Ele não sabia qual era a carga e logo em seguida eles contrataram, através de um aplicativo de transporte, um caminhão para levar essa carga dali até Simferopol. Então repara, eles entraram aqui é tipo um Uber de caminhoneiro e contrataram um caminhão para levar essa carga dali até Simferopol. E ali que esse caminhoneiro aqui foi quem pegou essa carga, é um azerbaijane, né? E aceitou o trabalho por 753 rublos, ou seja, ele não era um motorista suicida, aparentemente ele foi uma vítima, né? E pegou a carga e aí fez esse trajeto todo aqui. Ele deveria entregar em Simferopol no dia 7 de outubro, então repara que o fato da explosão ter acontecido no dia 8 de outubro, na verdade foi meio que um acidente, né, no dia do aniversário do Putin. Mas era por volta disso mesmo que estava planejado. Realmente a ideia ucraniana era espetar o Putin na época do aniversário dele, um dia antes também ia dar o mesmo efeito, né? E daí ele atrasou um dia, entrou na ponte no dia 8, passou lá pela fiscalização às 5h52 da manhã e às 6h03 o caminhão explodiu, né? Então isso é o que está dizendo a investigação russa desse caso. A gente não sabe, a gente sabe que é cheio de furo isso daí, cheio de problema, mas é isso que está dizendo a investigação russa. Vamos ver à medida que o tempo passa, a gente tem mais informações sobre como foi feito esse tipo de esse ataque ucraniano lá na ponte da Crimeia, né? E bom, vocês podem ver, isso já está causando um problema bastante sério lá na Rússia. Essa aqui é a fila de caminhões esperando para ultrapassar o ferryboat ali na Crimeia, né? Realmente, quando você tinha uma ponte, toda a logística direcionada para a ponte, ficou bastante complicado agora eles conseguirem atravessar via ferryboat, né? Eles já ativaram o ferryboat, mas é aquilo que eu expliquei para vocês. Eles tinham vários ferryboats antes da ponte. Depois que a ponte ficou pronta, eles acabaram vendendo, jogando fora, tirando de operação a maior parte dos ferryboats. Conseguiram reativar alguns, é lógico que com o tempo passando eles vão reativar outros, mas a verdade é que vai levar um tempo para consertar isso daí, né? Tá aqui a fila vista do alto, uma quantidade enorme de caminhões, demora de 3 a 4 dias para atravessar ali no Estreito de Kerch, né? Bom, isso aqui é um vídeo curioso, um tanque russo, ele entra aqui na rua, aí você vê, né, você botar minas assim em cima da estrada não é uma coisa muito efetiva, porque o cara do tanque vê a mina, né, então ele não vai passar por ali, ou assim você imagina, né,
Aparentemente, o cara que dirige esse tanque aqui achou que dava para passar no meio dessas minas aqui, mas não deu não. Não deu não. Outro vídeo curioso que foi liberado ontem foi esse vídeo aqui do pessoal do Wagner Group preparando trincheira para defender Luhansk, né? Como a gente falou, Luhansk está sendo disputada aqui, né? Os ucranianos estão avançando aqui. E aí se pensa, não, faz sentido o pessoal lá querer proteger Luhansk, querer cavar uma trincheira grande aqui. E olha só o vídeo, ele mostra realmente máquinas automatizadas cavando um fosso aqui enorme. Aí eles botam um negócio chamado dente de dragão, que é uma pirâmide de concreto que dificulta a passagem de tanques, né? Dá para ver que isso daqui, ó, isso não é trincheira para soldado, não, tá, gente? Isso aqui é justamente um obstáculo para o tanque. O tanque teria dificuldade de avançar nessa região aqui. Passar por isso daqui seria algo complicado para tanques. Então, isso é a defesa, né? É lógico, não impede o tanque de passar. O tanque vai procurar um lugar mais fraco e vai atravessar por ali. Mas é uma defesa efetiva. Neste ponto aqui, o tanque não tem como passar, então ajuda o exército russo a defender a região, né? E parece uma trincheira bem feita, tá vendo? Eles estão montando aqui quilômetros e mais quilômetros dessas trincheiras, com dente de dragão as valas e coisa e tal. A coisa bem significativa mesmo, né? Aí você fala, pô, legal, bacana, muito bom isso, os russos estão trabalhando, né? A questão toda é, onde eles estão fazendo isso? É aqui, ó, em Hirsk. Hirsk é bem longe, bem perto aqui de Lysychansk, ou seja, eles estão fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Olha só, Bakhmut está sendo atacada por aqui, Kremina é aqui ao norte, Lysychansk e Severodonetsk devem ser os próximos alvos ucranianos daqui a algum tempo. Essa região aqui é uma região que, em tese, não tem nada aqui, né? Então, o pessoal está se perguntando realmente que diabo que o pessoal está fazendo trincheira aqui nessa região. Por que proteger uma cidade que está tão na retaguarda e coisa e tal? E a conclusão que o pessoal está chegando é que, na verdade, isso daqui é meramente um vídeo de propaganda, né? Eles estão fazendo isso, é apenas uma propaganda da capacidade que eles têm de cavar essas trincheiras. Não estão fazendo trincheiras propriamente ditas com isso daqui, né? Me parece um bocado de desperdício de material só para gravar um vídeo, né? Mas, enfim, o pessoal já fez a geolocalização aqui, já mostrou onde é que é, justamente essa aqui é o local onde eles estão cavando essa mega trincheira de proteção aqui dos russos, né? Bom, dogfight de drone, já viram isso? 2 drones brigando um com o outro, parece que o drone de lá se deu mal. Pois é, a briga de drone. Quem diria que a gente ia ver isso, né? Um drone tentando derrubar o outro. E realmente não se deu muito bem, não. Né? Dá para ver ele voando ali já era. Quando a pazinha quebra, não tem mais como segurar o drone, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz uma novidade bem interessante aqui. Ele fala que a Rússia está intensificando a operação para apontar a Ucrânia como um estado terrorista. Eles querem dizer que aquele negócio do caminhão ali foi um caso terrorista. E aí você até lembra desse caso aqui em Belgorod. Será que isso não foi de propósito? Será que os russos não fizeram de propósito isso? Justamente porque estão querendo dizer que a Ucrânia é um estado terrorista. Por que eles estão fazendo isso? Porque depois da votação na ONU que aconteceu ontem, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, está crescendo muito a intenção de vários países de designar a Rússia um estado terrorista. E isso certamente tem implicações diplomáticas e no comércio internacional muito grandes. Então, o que a gente está vendo acontecer aqui é justamente isso. A Rússia tentando colocar a Ucrânia como terrorista também, como também atacando Belgorod e coisa e tal. Mas é aquele negócio. O que eu falei, a ponte da Crimeia, foi a Ucrânia que fez? Foi. Foi o caminhão? Matou o motorista do caminhão? Matou. Muito triste esse tipo de coisa. Mas era um alvo legítimo. Era uma ponte legítima, algo que realmente era usado pelos militares. É muito diferente dos ataques russos às cidades ucranianas, que foram sobre locais totalmente civis, de forma totalmente indiscriminada, visando apenas causar sofrimento em civis, né?
Bom, vamos falar um pouco sobre a mobilização lá em Moscou. A gente falou ontem que já está tendo essa questão toda de mobilização, o pessoal entrar em prédio de escritório e coisa e tal, né? E tem algumas informações aqui no Telegram que chegaram aqui, que estão... Aqui está a versão traduzida, tá? Aqui é a versão em russo lá no Telegram e aqui é a versão traduzida, enquanto eles estão dizendo que começaram novamente as raids em Moscou. Já tem vários grupos, vários casos de mobilização de grupo apenas em Moscou, né? As pessoas são tiradas da rua, são mandadas para o prédio do Teatro de Drama, né? Aí dá o endereço aqui. Ninguém pode sair, já tem 100 pessoas lá dentro, todo mundo é dado um número pelo comissário militar lá, os doutores fazem os exames e já entregam um formulário ali com a conscrição, com a inscrição no exército, né? Aí falam que ninguém pode sair, ninguém pode entrar, também pegaram pessoas num hostel, e, enfim, estão pegando o pessoal já no desespero lá na Rússia. E a gente teve aqui a primeira confirmação oficial pela Rússia dos primeiros 5 mortos dos inscritos recentes, né? Já foram para a Ucrânia e já morreram. Você lembrar que essa questão toda começou no final de setembro, ou seja, não deu nem 15 dias, já tem 5 mortos. E isso oficiais, porque como a gente já viu, vários outros já foram capturados, já foram mortos lá na Ucrânia. O pessoal que está reclamando de armamento de 1943 que eles estão recebendo, obuses antigos, só equipamento antigo que eles estão recebendo aqui, realmente a reclamação está muito grande. Aqui é um pessoal que foi mobilizado no final de setembro, 3 dias depois já estava nas trincheiras lá em Svatov, sem nenhum treinamento ou suprimentos, e deram sorte de encontrar um pessoal ucraniano e se renderam. E aí acabou o problema para eles, já estão em poder dos ucranianos como prisioneiros de guerra. Então, ou seja, menos mal, né? Menos mal do que os outros que estão perdendo a vida por lá, né? E aqui tem uma reclamação de uma mãe falando sobre o absurdo que é isso daí, que estão mandando o pessoal sem treinamento, que eles falaram que iam treinar, que ia ter tempo de treinamento e coisa e tal, mas na verdade já estão mandando direto para o front. O pessoal na Rússia está ficando chateado com isso. Faz todo sentido no mundo, realmente é totalmente inútil você pegar um recruta e jogar ele na frente de batalha sem nenhum treinamento. Você está usando ele como bucha de canhão. É o que está acontecendo muito ali na linha de frente. Por que os russos estão fazendo isso? Porque eles estão desesperados, eles precisam muito de gente. Como a gente viu, eles não conseguiram conter aquele avanço ucraniano exatamente porque falta de pessoal lá, não tem gente, né? E, de outro lado, isso daqui é mais uma turma de 10 mil soldados ucranianos treinados lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, que já estão sendo colocados agora na linha de frente. E esses caras aqui vão entrar agora na guerra, já foram treinados e já vai começar uma nova turma de mais 10 mil ucranianos lá na Inglaterra, né? E veja, esse da Inglaterra, qual que é a grande vantagem? Primeiro que estão podendo fazer um treinamento num lugar em paz, não tem nenhuma preocupação lá. E segundo, estão fazendo treinamentos já nos equipamentos da OTAN, que tem muitos lá na Ucrânia, ou seja, já vão voltar para a linha de frente capacitados em usar os equipamentos da OTAN. É uma coisa realmente muito positiva, né? Além disso, lembra, desde o dia 24 de fevereiro, quando começou a guerra, começou também a mobilização e treinamento do pessoal ucraniano lá, e vai ser um processo contínuo até o final da guerra, né? Do lado russo, as companhias aéreas russas proibiram pilotos com menos de 35 anos de idade de fazerem voos internacionais. Adivinha? Os pilotos menores faziam um voo internacional e se recusavam a voltar para a Rússia, ficavam lá fora, porque, lógico, ninguém quer ser chamado para essa loteria da morte aí, de ser colocado numa trincheira com uma arma de 1943, sem nenhum apoio, sem nenhum treinamento. Então, ninguém quer fazer isso. Os pilotos estavam simplesmente indo para o exterior e não voltando, né? E aí agora proibiram sair pilotos com menos de 35 anos em voos internacionais. Outro problema sério da mobilização russa é a questão de escolas que estão ficando sem professores porque estão fugindo da mobilização, né? Professores, principalmente homens, estão simplesmente sumindo, ou estão sendo chamados para mobilização, ou estão fugindo da mobilização. O fato é que várias escolas na Rússia estão com problemas de falta de professores.
Claramente, essa mobilização russa foi feita às pressas, não foi algo planejado, não foi algo que eles tinham estudado previamente, foi simplesmente uma reação rápida ao avanço ucraniano ali em Izium, Lima e coisa e tal. Tiveram que fazer as coisas às pressas, está dando esse tipo de problema bastante sério, né? E bom, para a gente terminar aqui o nosso... Não vamos terminar, não, tem um outro assunto depois desse também, embora esse daqui seja o assunto mais importante. A ONU condenou a Rússia pela anexação dos territórios ucranianos, dizendo que nenhum país vai reconhecer aqueles territórios como russos e coisa e tal. A gente já esperava isso. O lado positivo dessa votação é que mesmo alguns amigos da Rússia votaram contra a Rússia. Então, por exemplo, Cuba votou contra a Rússia. Outros países se abstiveram. A Eritreia, que sempre vota a favor da Rússia, se absteve. Então, e o Brasil, felizmente, fez a votação correta, votou contra a Rússia, né? Dos BRICS, foi o único que votou contra a Rússia. África do Sul, Índia e China se abstiveram, não votaram nem a favor nem contra. No final das contas, o painel ficou realmente bonito. Olha quem votou a favor da Rússia: Belarus, Coreia do Norte, Síria e Nicarágua, do amigo lá do Lula, né, o Ortega, lá da Nicarágua. Só pessoal amigo do Lula que votou. E, lógico, a própria Federação Russa, né? Se abstiveram um monte de países aqui, os que estão marcados em amarelinho, mas a maior parte votou a favor, inclusive o Brasil. Realmente, parabéns ao Bolsonaro, parabéns à equipe diplomática brasileira. Dessa vez vocês acertaram. Não é difícil, tá vendo? Não é difícil acertar. Tá mais do que claro quem é o lado certo e o lado errado nessa guerra, né? E bom, um último aviso aqui, existe um grande escândalo que está rolando na Alemanha sobre a empresa Protelion, que é uma empresa de segurança da informação que prestava serviço para milhares de clientes dentro da Alemanha e descobre-se agora era um fronte de espionagem russo. Então, na verdade, a empresa era uma empresa que era meramente uma casquinha para uma outra empresa russa que, já se sabe, espionou um monte dessas empresas aqui. Eu não vou me estender nesse tópico aqui, porque esse vídeo já está muito grande, mas eu vou falar sobre isso lá no meu outro canal, no canal Safe Source, em que eu falo sobre segurança da informação. Para quem não sabe, essa é a minha área, eu atuei a minha vida inteira, primeiro como desenvolvedor de sistemas, depois com avaliação de segurança de sistemas. Então, eu tenho um canal sobre isso, eu vou falar esse caso lá no meu outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em mais detalhes, né? Mas é uma coisa assustadora. Imagina, você descobre que dentro da Alemanha, milhares de empresas, inclusive órgãos do governo, usavam serviços de uma empresa que era, na verdade, espiões russos, uma fachada para espiões russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.